alunos da FATEC de Sertãozinho, curso de mecânica, disciplina tratamento de superfície. Tá? Então hoje dentro da nossa disciplina, nós vamos conhecer, vai ser abordado mais um recurso dentro dos vários possíveis para que seja feita uma melhoria de superfície, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre a soldagem de revestimentos. É uma outra técnica, né? Já falamos da aspersão térmica, já falamos de tratamento de superfície, né? Da têmpera superficial. E hoje nós vamos abordar um pouquinho a respeito da soldagem de revestimento, tá? Que é um processo de deposição de uma camada soldada, né? Para que esse material que recebe essa camada tenha uma melhor resposta a alguns tipos de solicitação, por exemplo, uma melhoria da resistência ao desgaste, tá? Então, aqui fala que a soldagem de revestimento ela pode ser aplicada tanto do ponto de vista de melhoria da superfície quanto para reparo, tá? Então, uma superfície desgastada, por exemplo, que já perdeu uma quantidade de massa metálica devido ao desgaste, e o componente ele tem um tamanho muito grande, uma massa metálica muito grande, né? E isso leva por algumas questões, dentre elas aí o aspecto financeiro, leva ao uso da soldagem de revestimento, tá? Então aqui na imagem é uma engrenagem, né? Isso aqui é um rodete de moenda, uma engrenagem usada em moenda de usina de açúcar e álcool. Ela é responsável por transmitir o movimento rotativo entre os rolos da moenda, né? Então a superfície do dente, que é de grande dimensão, ela se desgasta com o tempo, né? Então o dente ele sofre uma perda de massa metálica e devido ao tamanho do componente, né, as dimensões, não é viável financeiramente o descarte e a troca do componente, né? Então, em termos de financeiros, a melhor opção é o reparo. E o reparo ele vai recuperar aquela massa metálica perdida pelo desgaste, né, em função do contato entre as duas superfícies, entre um dente e o outro, né, o atrito ali é muito intenso e devido a esse atrito ocorre o desgaste, tá? Então a soldagem de revestimento ela vem para poder fazer essa recuperação, tá? Então aqui ela tem aí uma definição, né? Fala que o objetivo é manter em funcionamento linha de produção, recuperar rápida e economicamente toda a peça ou equipamento cuja substituição tenha custo elevado. Então, aquilo que eu acabei de dizer, né? É um recurso que é usado em função do alto custo de troca do componente. Então, a aplicação do revestimento ela torna viável o processo, né, de recuperação da superfície em termos financeiros. E com isso a gente consegue ter um aumento da vida útil sobre a superfície que já desgastou, né? Então aquele desgaste que pode acarretar o descarte, né, o sucateamento do componente, ele é encerrado aí com a colocação de uma camada soldada através de revestimentos. Então aqui alguns pontos que devem ser levados em consideração, né, alguns aspectos aí relacionados a processo, relacionados a material. Então deve-se considerar quais máquinas de solda a empresa tem disponível para que seja executada essa soldagem de revestimentos. Deve-se considerar as habilidades do soldador, porque dependendo das condições,
em que o componente está, né, se já está montado, de repente é um componente de um tamanho elevado, né, de dimensões elevadas, e isso faz com que a soldagem não seja na posição plana, que é aquela que oferece uma maior facilidade, né? Então o soldador tem que se adequar às posições do equipamento, e isso é um aspecto que deve ser levado em consideração, as habilidades do soldador, tá? O controle da temperatura, isso relacionado ao metal base, né? É importante uma característica que ela é comum na soldagem de revestimento, os materiais serem dissimilares, né? Ou seja, o metal base tem uma determinada composição química e o revestimento de solda tem uma composição química diferente, né? Isso é conhecido como soldagem dissimilar, onde não há uma compatibilidade química e metalúrgica entre o revestimento, né? E a superfície que vai receber a solda, tá? Então a soldagem, e pode ser também entre dois materiais, né? Aí no caso é a soldagem de união, tá? Então dois materiais diferentes, e o revestimento e a solda ela tem que atender a requisitos mecânicos e metalúrgicos, tanto de um aço quanto de outro, né? Aí na soldagem de manutenção, isso relacionado ao processo de união. Na soldagem de revestimento, o consumível não ter uma compatibilidade química, né, e metalúrgica com o metal base. Isso em algumas situações acontece, tá? Aí fala da posição de soldagem, né, que eu já comentei também, está relacionado com as habilidades do soldador, principalmente em posições desfavoráveis, né, a uma boa soldagem, né, e uma qualidade do revestimento, né. Então isso deve ser levado em consideração. Tem a questão de componentes já utilizados, né, principalmente em questão de recuperação por desgaste, em que o metal base está contaminado, ou até mesmo é desconhecido, né, se é um componente que já está há muito tempo, né, dependendo da situação não compensa analisar uma porção daquele material para conhecer de fato qual é o metal base, e isso leva a soldagem muitas vezes de um material que é desconhecido, né, quimicamente falando. Então é uma característica às vezes associada à soldagem de revestimento, tá? Então aqui fala de alguns processos que podem ser aplicados. É lógico que isso aqui é muito relativo à situação, né, em si, mas pode ser usado aí o processo de soldagem por eletrodo revestido, que é um processo bastante versátil em função da grande gama de ligas que é possível se soldar, né, com esse processo. O processo TIG, o processo MIG-MAG, né, arame tubular, que não está listado aqui também, mas tem uma forte relação com o processo MIG-MAG, e na soldagem de revestimento, em algumas situações há uma demanda por uma grande quantidade de solda, né, ou seja, uma taxa de produção elevada, né, então tem que ser aqueles processos que oferecem uma boa produtividade. O processo MIG-MAG é um processo que ele atende, né, se comparado ao processo eletrodo e ao processo TIG, o processo MIG-MAG, arame tubular, eles conseguem atender satisfatoriamente a questão da produtividade na soldagem de revestimento. O processo oxiacetilênico, né, em algumas situações mais específicas, e associado a soldagem de revestimento tem ali a questão da metalização, que inclusive já foi assunto de aula nossa, né? Metalização ou aspersão térmica, e o corte a plasma, né? Que pode estar associados aí na preparação da superfície para receber o revestimento. Alguns pontos importantes na escolha e uso do metal de adição, né, aplicados aí na engenharia de manutenção, isso associado à soldagem de revestimento,
Então é o metal base das peças, né? Então isso é um ponto a ser considerado, porque conhecendo o metal base é que se determina o consumível compatível com aquela aplicação, né? E não conhecendo a composição do metal base, ou seja, não sendo possível, até mesmo por questões aspecto financeiro, né? Não sendo possível a identificação desse metal base por uma análise ou um ensaio, por exemplo, né? Alguns consumíveis eles são fabricados de forma a atender esse tipo de situação, tá? Então tem consumíveis que são adequados para a soldagem de aço que não há um conhecimento sobre a composição química, propriedade mecânica e assim por diante. A questão da contaminação, né, na soldagem de manutenção, a questão de quebra de componente ela é associada também, né? Então isso a gente tem que levar em consideração, né? Além do revestimento, pode ser necessário a união, né? A gente sabe que se a gente dividir a deposição, a formação de um cordão de solda, ele pode estar associado a duas situações, ou na união ou na soldagem de revestimento, né? Então aquela solda tradicional, né, de uma forma mais genérica, ela é conhecida como um processo de união. Une duas peças, né, deposita-se um cordão de solda para poder unir duas peças. Então, em componentes que sofreu fratura, pode ser aplicado também. Lógico que com uma série de limitações, mas a soldagem ela se aplica, né, dentro de algumas condições pré-estabelecidas. O desgaste, né, então aqui já está o desgaste, conforme a gente já comentou também, né? Então o desgaste ele é aí um fator, né? Um acontecimento bastante comum dentro das empresas, né? Em alguns setores ele é bem uma usina de açúcar e álcool, por exemplo, fábrica de suco de laranja, então muitos componentes é inerente, né? O desgaste ele está associado ao próprio funcionamento do componente, tá? Aqui tem que ser observado a questão dos ensaios não destrutivos, né? Por exemplo, superfície que foi feito ensaio por LP, ou materiais que foi feito outros ensaios aí não destrutivos, por exemplo, partícula magnética, né, em que o material ele fica com um resíduo de magnetização associado ao ensaio não destrutivo, isso pode comprometer a soldagem e revestimento. Os parâmetros de soldagem, né, então devem ser adequados aí para uma boa deposição e uma boa diluição, né, uma diluição da solda compatível para o revestimento não destacado da superfície, tá? Depois nós vamos ver alguns exemplos desse. A técnica de soldagem e a preparação da superfície, né? Ou seja, se tem que haver um processo de engoivagem, de esmerilamento, de limpeza, né? Jato de granalha, por exemplo, para poder preparar, limpar a superfície. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, tá? Dentro da soldagem de manutenção, a soldagem de revestimento, né? Ela oferece aí, uma ferramenta que aumenta a disponibilidade dos equipamentos, né? Ou seja, uma vez que ela melhora as propriedades da superfície em termos de solicitação mecânica, conforme eu já falei, né? Em boa parte das vezes essas solicitações elas estão associadas ao desgaste e à corrosão, né? Então de repente tem um material, uma matéria-prima, uma faca de picador de cana, por exemplo, é um aço com baixo teor de carbono, né? Um aço que não tem uma dureza, uma resistência ao desgaste em sua condição natural e não tem uma boa resistência à corrosão. Então aplica-se uma camada de material de revestimento por soldagem compatível com uma alta dureza e associando a alta dureza uma boa resistência à corrosão também. Ou seja, fica aquele aço até então inapropriado para essa aplicação, né, com um revestimento
é possível melhorar a superfície, tá? Então, com isso, ele aumenta a disponibilidade do equipamento, ou seja, se retarda o desgaste em função da alta dureza do revestimento, aumenta a disponibilidade, né? Isso associado aos processos de manutenção, tá? A qualidade dos produtos fabricados, então aqui a qualidade está relacionada com o tipo de solicitação mecânica para aquele componente, uma vez que a gente consegue melhorar a superfície, essa qualidade ela aumenta, né? E a redução dos custos de manutenção, tá? Ou seja, se o desgaste é acelerado, tem que haver a parada, né, para reparo do equipamento e os custos de manutenção são elevados, tá? Então, a soldagem de revestimento ela atua aumentando a vida útil, reduzindo os custos de estoque, né? Então, se é possível recuperar ou se é possível melhorar a superfície de um determinado componente, não há necessidade de um grande número de peças em estoque, né? A substituição de materiais de alto custo de fabricação, né? Então, um rodete daquele que a gente viu, por exemplo, nos slides anteriores, não tem necessidade de ter um rodete daquele de estar trocando toda a safra, né? É feito ali a recuperação e é feito o melhoramento da superfície com a aplicação de revestimento de solda. E isso impacta em redução dos custos de mão de obra também, né? Porque muitas vezes a soldagem ela pode ser feita com o componente montado, dependendo da situação, né? Componentes de grandes dimensões, a soldagem ela pode ser, é lógico que isso depende muito do equipamento e de outros aspectos, ela pode ser feita no próprio equipamento, não há necessidade de desmontagem, montagem, né? Então, em termos de mão de obra também facilita. Aqui é só uma imagem que mostra aspecto de cordão de solda, né? Já que é um cordão de solda depositado em superfície, não é cordão de solda em junta. Então aqui é só uma superfície, né? E mesmo sendo soldagem de revestimento, há um padrão ideal aí, vamos dizer assim, né? Um aspecto do cordão de solda compatível com a soldagem de revestimento em termos de qualidade da junta soldada, tá? Tanto qualidade visual quanto a qualidade mecânica daquela superfície, né? Então aqui a gente tem na letra A um cordão de solda com um bom aspecto, né? Uma boa diluição no metal base, né? Ou seja, é um revestimento que atende às necessidades. Aqui na letra B um cordão de solda com corrente muito baixa, ou seja, a taxa de diluição ela é reduzida e com isso não há uma boa penetração da solda no metal base, né? Aqui na letra C é um aspecto do cordão com corrente muito alta, né? Então não há uma formação ideal aqui da junta soldada. Isso aqui forma uma superfície revestida cheia de poros, cheia de defeitos de solda, né? Aqui na letra D com arco elétrico muito curto, né? Na letra E um arco elétrico muito alto. Aqui é o defeito associado aí à velocidade de soldagem, né? Velocidade muito baixa, há um aumento do cordão de solda, né? Então não há uma boa diluição, isso pode comprometer. E aqui a velocidade muito alta, uma baixa deposição de solda, né? Então aqui também não é um aspecto favorável aí, tá? Dentro da soldagem de revestimento, a gente analisando um determinado componente, a gente pode ter ele sob 3 formas, né? Então a gente tem lá um componente genérico qualquer, é feito a compra, esse componente ele é estocado, né? E depois ele usa após um determinado período de uso, chega ao fim da vida útil. Então esse componente ele é sucateado. Por exemplo, um rolamento, tá? Então aqui a gente consegue exemplificar com um rolamento. O rolamento você compra, ele fica ali um período estocado, ou não necessariamente é estocado, já pode ser comprado e utilizado. Após o rolamento chegar ao fim da vida útil, obrigatoriamente ele deve ser sucateado. É difícil recuperar um rolamento, né? Então isso é característica, essa sequência aqui ela é característica de um rolamento, por exemplo. Existe aquela situação em que compra o componente, esse componente ele fica em estoque, ele vai para o uso, após o uso ele é recuperado,
né? Nessa recuperação a gente consegue associar a soldagem de revestimento, tá? Então aqui a recuperação ela está associada ao desgaste. Então desgastou, por exemplo, aqui é o caso do rodete, desgastou, recupera, né, superfície desgastada com deposição de solda e depois faz depois de umas sequência de recuperação, chega um momento que não dá mais para recuperar, aí esse componente ele vira sucata. E há uma terceira situação em que compra, antes do uso, faz-se o revestimento. Então, para melhorar a superfície, para ter uma melhora de propriedades mecânicas naquela superfície, como, né, eu já citei a resistência ao desgaste e a corrosão, faz-se o revestimento antes do uso. Então você melhora a superfície antes do uso, né? Então depois usa, uma vez que essa superfície ela é comprometida, ela pode ser recuperada novamente com o processo de revestimento de solda, até o momento em que não consegue mais fazer a recuperação, aí o componente ele é sucateado, tá? Então aqui é só para a gente poder identificar como que aplica a soldagem de revestimento em termos de melhoria, né, de superfície e como que a gente situa, né, essa questão dentro de uma sequência aqui, por exemplo, e dentro de determinadas características, né? Então, isso daqui se aplica em várias situações, né, em que é possível recuperar rotor de bomba, carcaça de bomba, por exemplo, houve um desgaste ali, né, interno devido à passagem de um determinado produto, fluido por dentro da bomba, desgasta, recupera. E é possível, antes do desgaste acontecer, já melhorar a superfície e depois que o desgaste ocorre, com o aumento da vida útil, faz-se a recuperação. A soldagem de revestimento aqui, ela pode ser usada aqui de 3 formas, né? Então é a questão da reconstrução que eu comentei, tá? Que pode ser usado aí para restabelecer dimensão. Então aquele material que sofreu perda de medida devido ao desgaste pode ser reconstruído com deposição de cordões de solda, tá? Esse desgaste pode ser por atrito, pode ser por pressão, pode ser um desgaste por impacto, abrasivo, corrosivo e assim por diante, né? O revestimento ele pode atuar como uma almofada. O que é almofada dentro da soldagem, né, de revestimento? Ela é um material que ela promove uma compatibilidade entre o revestimento e a matéria-prima e o metal base, né? Então, se o metal base ele deve receber um revestimento, porém há uma incompatibilidade muito grande, o que pode impossibilitar essa deposição, faz-se uma camada, tá? Então tem o metal base, faz-se uma camada, uma almofada e depois por cima bota o metal de revestimento, tá? Então é um material intermediário, é um material, então isso aqui é almofado, ó. Ele atende tanto a questão do metal base quanto a questão do revestimento aqui em cima, tá? Então ele atende do ponto de vista metalúrgico tanto a peça que vai ser revestida quanto o revestimento que vai ser colocado, tá? Isso é chamado de almofada, um material intermediário. E o próprio revestimento anti-desgaste, né? Então a peça nova ela recebe uma liga de proteção que aumenta a sua duração em serviço, ou seja, aumenta a resistência ao desgaste e à corrosão, tá? Embora a corrosão ela também é considerado como um modo de desgaste, tá? Aqui é um material de um catálogo, né, de consumível. Então esse eletrodo aqui, ó, aí aqui é uma denominação comercial, né, um eletrodo que ele é usado para revestimento, as aplicações faca de corte a quente, matriz de forjaria, rosca de extrusora de plástico, rotores e carcaça de bomba, rotores de hidrapulper. Então todos esses componentes aqui, rotor, carcaça, matrizes, são componentes altamente solicitados
ao desgaste, né? Ou seja, são materiais que trabalham de forma com atrito muito grande na superfície. Então, há necessidade de se fazer um revestimento preventivo, tá? Então, aqui é uma descrição, essas são as aplicações, uma descrição do consumível, né? Liga cujo depósito apresenta cobalto, que é o elemento que apresenta elevada resistência à corrosão, fricção e ao impacto. Tem uma boa soldabilidade, pode ser aplicado em camadas espessas, sem trinca. Então aqui algumas características aí do consumível, né? Algumas propriedades, tá? Então é um consumível que chega a 47 Rockel de dureza, né? Até 54 Rockel em serviço, ou seja, é uma dureza extremamente alta, né? 54 Rockel de dureza é um material extremamente duro, tá? Esse consumível ele é vendido na bitola aí de 1/8 e ele deve ser soldado com uma corrente entre 90 e 110 amperes, tá? O procedimento para aplicação, então aqui é a questão da preparação da superfície, né? Eliminar depósitos anteriores ou fadigado por meio mecânico, né? Com o uso de eletrodo de chanfro ou eletrodo de grafite, né? Isso para poder obter uma superfície sem estar fadigada, sem estar com trincas, sem estar com muita imperfeição em função do uso, né? Faz-se um pré-aquecimento, né? E as posições de soldagem, posição plana e a posição horizontal, tá? Então são algumas características desse consumível que é usado para soldagem de revestimento. Aqui algumas imagens aí que mostram a recuperação, né? Então aqui é o rodete desgastado, esse aqui é o dente, né? É visível aqui o processo de deformação, o processo de perda de massa metálica, faz-se a preparação com um processo de grafitamento, ó, e depois aplica a soldagem e revestimento, né? Então aqui a gente tem o rodete já com o dente, essa região do dente aqui é a região recuperada. Isso aqui é tudo filete de junta soldada, de soldas, né? Para poder revestir essa superfície desgastada. Aqui também são 3 exemplos aí de aplicação da soldagem de revestimento, né? Isso aqui é um rotor de válvula rotativa, é usado em usinas. Isso aqui é um rotor de, né, uma engrenagem, parece uma engrenagem, mas na verdade é um rotor de bomba. Então isso aqui é tudo deposição de solda, ó. Depois é feito um processo de acabamento com esmerilhamento manual. E aqui é uma peça desgastada, né, é um flange de junta, de lóbulo de fechamento de fundo de centrífuga de açúcar. Então aqui coloca-se uma camada de solda, ó. Nesse caso aqui depois passa por um processo de usinagem, né? Nem sempre isso acontece, tá? Então aqui esse flange ele desgastou, aplicou-se uma camada de solda, aí a solda aqui ela é compatível com o metal base para depois ser feita a usinagem, tá? Aqui a deposição de material para recuperar defeito de fundição. Então essa quantidade de solda depositada aqui, ó, é para recuperar defeito de fundição, a mesma peça, né? Aqui é rotor de inox, também com defeito de fundição, recuperado com soldagem de revestimento, né? Isso aqui é um trabalho que eu fiz de soldagem de ferro fundido soldagem de bronze em ferro fundido cinzento. Aqui foi feito ensaio de desgaste. Então esse corpo de prova, ó, então aqui fez-se o ensaio por roda de borracha, que na Fatec de Sertãozinho tem essa máquina. Então ensaiou o depósito, né, a solda, o revestimento, ó. Então aqui está esse corpo de prova vista do lado. Isso aqui é o metal base. Aqui uma região de ZTA, né, onde forma uma martensita. E aqui o revestimento de bronze. E esse aqui é o pino sobre lixa, que também é um tipo de ensaio de desgaste, tá? E aqui foi feito aí o ensaio no metal base, que é o ferro fundido cinzento. Aqui é a amostra para fazer a análise metalográfica e ensaio de dureza. Então foi medida a dureza do revestimento, medida a dureza do metal base, a medida a dureza na região de ZTA, e isso aqui é poro oriundo do processo de soldagem, tá? Então aqui a gente é uma breve
abordagem acerca da soldagem de revestimento, para a gente ver algumas aplicações de melhoria de superfície associados à soldagem de revestimento, né? Então é mais um dos recursos, né? A gente consegue melhorar uma superfície através de deposição de material ou de modificação da superfície do ponto de vista microestrutural, por exemplo, no caso da têmpera superficial, né? A soldagem, essa superfície ela é melhorada ou recuperada através da deposição de solda, tá? Então eu fico por aqui nesse vídeo.